Dia ensino médio, hoje a gente vai fazer algumas questões referente à aula passada e para a gente fixar melhor o assunto da Guerra de Secessão, século XIX e sobre os Estados Unidos também, né? A gente vai ver algumas questões aqui que eu trouxe para a gente discutir, fazer aqui juntamente com vocês. Essas aqui não são as mesmas que vão para casa, que vai para casa são outras, né? Mas é necessário que a gente faça para a gente não passar por cima. E como nós somos treineiros do Enem, a gente tem que estar ligado o tempo todo, né? E não podemos deixar que questões passem na nossa frente nós sem a gente resolver, né? Então eu trouxe algumas para a gente fazer. Olha só, vou colocar aqui o slide de novo. A questão aqui vou colocar para a gente, né? A primeira questão diz assim, ó, da Unesp, né, de São Paulo. A Ku Klux Klan foi organizada para a segurança própria. O povo do Sul se sentia muito inseguro. Havia muitos nortistas vindos para cá, formando ligas por todo o país. Os negros estavam se tornando muito insolentes e o povo branco sulista de todo o estado de Tennessee estava bastante alarmado. Aí nós temos aqui uma entrevista de Nathan Bedford ao jornal de Signal, Ohio, 1868, no mesmo tempo, no mesmo século da Guerra de Secessão, né? A leitura desse depoimento, feito por um membro da Ku Klux Klan, permite entender que esta organização tinha por objetivo o quê? Será se a Ku Klux Klan ela queria assegurar os direitos políticos da população branca pelo voto censitário, eliminando a possibilidade de participação de negros nas eleições? Será que era só isso que ela queria? O voto censitário, gente, é voto de quem tem mais dinheiro, tá bom? Votava quem tinha mais condição financeira. Mas não é isso não, tá? O negócio deles era mais fundamentalista, mais radical. O que é que ela queria, essa organização? Ela queria impedir a formação de ligas entre nortistas e negros que propunham a reforma agrária nas terras do sul dos Estados Unidos. Também não, viu? Será que ela queria unir os brancos para manter seus privilégios e evitar que os negros, com o apoio dos nortistas, tivessem direitos garantidos pelo governo? Isso, essa daqui, viu? Essa aqui tá errada porque proteger os brancos das ameaças e massacres dos negros, não. Essa aí tá errada porque evitar confrontos com os nortistas, não, de forma alguma. Os cantos era uma organização violenta, viu? Eles queimavam, enforcavam, fuzilavam. E a intenção deles realmente era unir os brancos para manter seus privilégios. E fazer de tudo. Eles não concordavam com o fim da escravidão lá no sul dos Estados Unidos. Isso foi criado pelo Abraham Lincoln, esse fim da escravidão. E o pessoal do sul não gostava disso, né? Então eles evitavam de todo jeito que os negros tivessem direitos garantidos pelo governo. Eram como se fossem escravos a vida toda. Eles queriam que não acabasse a escravidão. Certo? Então essas questõezinhas assim é que a gente acaba se confundindo, né? Então preste bem atenção, é o tipo de questão que cai muito nos vestibulares nacionais. Vamos colocar uma outra aqui. Questão número 2. Questão numeral 2 aqui. Olha só. Os estados confederados podem adquirir novo território. Pessoal, os confederados é o pessoal do sul dos Estados Unidos, tá bom? Podem adquirir novo território. Em todos esses territórios, a instituição da escravidão negra, tal como ora existe nos Estados Confederados, será reconhecida e protegida pelo Congresso e pelo governo territorial. E os habitantes de vários estados confederados e territórios terão o direito de levar para esse território quaisquer escravos legalmente, possuídos por eles em quaisquer estados ou territórios dos Estados Confederados. Constituição dos Estados Confederados da América. Quer dizer, até uma Constituição eles já estavam preparando, né? Querendo se separar do Norte. E deixando bem claro nesse texto que eles são totalmente a favor da escravidão. Não tinha outro jeito.
O texto acima reflete um dos pontos centrais da discórdia que geraram a Guerra Civil Americana. Esta guerra civil foi resultado de quê? Essa guerra civil foi resultado da ação imperialista americana que, a partir da doutrina Monroe, passou a intervir na América Latina. Não teve nada a ver com isso não, viu, gente? A doutrina Monroe realmente interviu na América Latina. Logo, ela não tinha nada a ver com a Guerra de Secessão, não. Não foi esse motivo aí, não. Tá bom? Letra B. Da luta entre colonos e a metrópole inglesa. Também não foi, não, viu? Foi a luta de colonos contra colonos mesmo. Tá bom? Da Grande Depressão, intensificando a pobreza e o desemprego nas grandes cidades americanas. Não. A Grande Depressão a gente vai estudar ela com detalhes lá no terceiro ano do ensino médio, que foi a chamada quebra da Bolsa de Nova York. Não tinha chegado lá ainda não, tá? Letra D. Da luta, deixa eu aumentar aqui o tamanho para a gente ver direitinho. Letra D. Da luta pelos direitos civis, particularmente dos negros, forçando uma reinterpretação da Constituição americana. Não, de forma alguma. Estamos falando da Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão. Isso sobrou a letra E. Da oposição dos interesses dos estados do Sul e os do Norte. O Norte era desenvolvido e industrializado e assalariado, enquanto que o Sul era escravista ruralista. Tá bom? Em torno da questão da escravidão e da expansão para o Oeste. Isso aí está certo. Tá bom, gente? Terceira questão. Vou colocar ela aqui. Terceira e quarta questão. Tudo nessa folhinha aqui. Terceira questão diz: todas as alternativas contêm razões econômicas responsáveis pela eclosão da Guerra Civil Americana. Todas elas falam de guerra civil, menos, né, o exceto é menos, tá bom? Letra A. Tá procurar só a errada. Letra A. A disputa entre as ideias protecionistas do Norte e o livre cambismo proposto pelo Sul. Tá certo, então não marca. Viu? Letra B. O aguçamento das contradições gerado pela conquista do Oeste, quando surgiram novos estados. Certo, então também não marca. Para chegar ao Oeste, precisava resolver essa questão da secessão, né? Então, vencida essa guerra da secessão, os Estados Unidos seriam um só. Então, eles puderam rumar sossegadamente para o Oeste e acabar com as terras indígenas. Letra C. O desequilíbrio da balança comercial americana provocado pela crise do sistema de transporte de mercadorias do Norte para o Sul. Não. Viu? Isso aqui está errado, não tem nada disso aí não. Letra D. O grande obstáculo à ampliação do mercado consumidor, representado pela permanência da estrutura escravista. Tá certo. Letra E. Os profundos contrastes econômicos entre o Norte industrial e o Sul agroexportador. Corretíssima. A letra E define tudo direitinho, né? Deixa bem claro que tudo é bem definido. Então a errada é a letra C, viu? Você marca só C. Quando tiver seta, tá procurando só a errada. Muita gente. Bem, uma quarta questão logo aqui abaixo. Quarta questão da FUVEST, né? Uma das maiores do Brasil. Então, pessoal. Ao final da Guerra de Secessão, lembrando sempre a Guerra do Norte contra o Sul, a Constituição dos Estados Unidos sofreu a 13ª emenda, que aboliu a escravidão. Os brancos sulistas, os brancos do Sul fizeram o quê? Letra A. Abatidos, emigraram em massa para não conviver com os negros. Quer dizer, saíram do Sul para não ter que conviver com os negros. Não, eles ficaram lá, né? Não fugiram não. Letra B. Inconformados com a concessão de direitos aos negros, desenvolveram a segregação racial e criaram as sociedades secretas que os perseguiam. Corretíssimo. Viu? É só lembrar da Ku Klux Klan. Certo? E vamos para a quinta questão. Deixa eu colocar a quinta questão aqui no nosso pedaço aqui. Vamos lá. Ok, quinta questão. Cesar Hill. No início do governo de Abraham Lincoln,
A gente coloca Abraão com H, uns colocam Abraão em português com Abraão mesmo, né? No início do governo de Abraham Lincoln, os Estados Unidos apresentavam-se divididos e, nas palavras desse presidente, o país era uma casa dividida contra si mesma, uma vez que os sulistas, favoráveis ao sistema escravista, reagiram com hostilidade à eleição de um presidente contrário à expansão desse sistema, certo? A secessão sulina do sul, né, gente, era um rude golpe para o país. Secessão quer dizer separação de brancos e negros, viu, gente? Não, secessão quer dizer a guerra entre norte e sul. Separação. Secessão é separação. A secessão sulina era um rude golpe para o país, face ao caráter complementar das economias do norte e do sul. Era ruim para os Estados Unidos ter um país separado. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Principalmente nas questões econômicas e políticas. A terceira, os estados nortistas não abriram mão da política livre cambista, condenada pelo sul protecionista. Exatamente o contrário, viu? O norte é que era protecionista e o sul era livre cambista, quer dizer, ele queria vender as coisas dele para qualquer lugar do mundo sem interferência do norte. Então tá errado essa daqui. Divididos internamente, os Estados Unidos não poderiam prosperar economicamente e enfrentar desafios externos, correto? Se tivesse dividido, como é que os americanos lá da América do Norte iriam enfrentar desafios de fora? Eles precisavam estar unidos. Aqui é só coisa de interpretar texto mesmo, interferir texto. Então a correta seria essa daqui, a letra E. A 1, 2 e a 1, 2 e 4. Bom, a nossa atividade que nós passamos para essa semana tem umas questões meio semelhantes também. Eu destacaria, eu prestaria mais atenção nesse tipo de questão bem aqui, que vocês não têm costume de fazer, que são questões discursivas. Ó, questões discursivas sobre esse assunto que a gente está vendo. Ó. A UERJ, ela pegou e colocou esse tipo de questão. Ó. Vá para o oeste, jovem, e cresça com o país. Essa expressão, criada por Horace Greeley em 1851, simboliza a expansão territorial realizada pelos Estados Unidos ao longo do século XIX. Relacione a marcha para o oeste com a doutrina do Destino Manifesto. O Destino Manifesto é aquela que diz assim: os Estados Unidos são destinados a dominar todo o território. Os Estados Unidos são destinados a nobreza não, como é que fala? Destinado à grandeza. Eles se achavam destinados a ser grandes, por natureza. Eles sempre acreditaram ser um povo especial, né? E essa motivação que os americanos tinham, ainda hoje eles carregam com eles. Então esse Destino Manifesto não é só bobagem, não. Eles carregam isso dentro deles. Em tudo que eles vão fazer, eles têm essa coisa de: eu nasci para ser grande, eu nasci para ser especial. E os americanos sempre colocaram isso em primeiro plano na vida deles, né? Isso é um povo motivado. Então é o seguinte, aqui você vai responder esse tipo de questão como: o que foi a marcha para o oeste? Se o próprio nome do Destino Manifesto está falando tudo. Compreende-se, você não vai colocar nunca em primeira pessoa, né? Compreende-se que haja na afirmação. É só uma maneira de responder. Existem várias formas de você fazer. Não estou falando que isso aqui é correta, não. Você só não pode colocar o verbo em primeira pessoa. Deixa sempre compreende-se, entende-se, afirma-se no contexto acima, né? Que haja na afirmação um contexto histórico, né? Um contexto histórico, porque eu falei para vocês que sempre teve isso nos Estados Unidos, o negócio deste manifesto, que os Estados Unidos, é melhor não abreviar, coloque o nome completo.
Os Estados Unidos foi um país, eu coloco no singular porque está se referindo a país, foi um país destinado a dominar, né, e ser grandioso. Pronto, em 3 linhas, utilize as 3 linhas, tá? Nesse tipo de questão. Se tem 3 linhas, é para você usar as 3 linhas. Não fica só numa linha só, em 2 não. O melhor é você fazer as 3 linhas, como eu fiz aqui no exemplo aqui, tá bom? É o tipo de questão que o aluno muitas vezes perde porque não sabe essas dicasinhas, né? Quem estuda redação, que faz muito textinho, já vai se dar melhor nesse tipo de questãozinha aqui. Que existe, viu? É questão de vestibular, ele é discursivo. A Mackenzie, né? A Mackenzie colocou, vou responder só essa daqui, tá bom? O restante eu deixo com vocês. A Mackenzie falou assim, ó: dentre as razões que determinaram a elaboração do dispositivo separatista da Carolina do Sul, que deu origem à Guerra Civil Americana, destacamos o quê? As leis, aqui está falando da Guerra de Secessão de novo, tá bom? Norte contra o Sul. Destacou-se o que? As leis intoleráveis e a independência dos Estados Unidos? Não, aqui não. Aqui está falando lá da independência dos Estados Unidos. A adoção de tarifas protecionistas e a eleição de Abraham Lincoln. Vamos ver, né? A letra C, a ocupação das terras do Oeste e a Guerra dos 7 Anos. Não, a Guerra dos 7 Anos foi entre França e Inglaterra, tá bom? Teve a ver sim com os Estados Unidos, mas não nesse contexto aqui não. Os interesses dos Estados Unidos industriais do Sul, não, eles não eram industriais no Sul, tá bom? Não é. A eleição do abolicionista Jefferson Davis, não. O Jefferson Davis, ele era presidente dos Confederados do Sul e ele era escravista. Então sobrou somente a letra B, de bola, tá bom? Esse tipo de questão só vai eliminando as mais absurdas e vai sobrando as certas. Vai tirando as erradas, sobrando somente a correta. A gente muitas vezes economiza um tempo danado fazendo isso, tá bom? E uma dica especial, preste atenção. Questõezinhas pequenas como essa devem ser respondidas primeiro do que as maiores. Quer dizer, tem gente que faz assim. Ele pega as questõezinhas pequenas, é uma técnica chamada de pega-varitas. Ele vai naquelas mais fáceis logo, deixando as difíceis para o final, quando ele já respondeu um monte de questões pequenas. Depois ele retorna para as mais difíceis, vê qual é a que é menos difícil, vai marcando X naquele que não respondeu ainda e vai pegar só aquelas que ele vai achar mais fácil. É um tipo de técnicazinha chamada de pega-varitas, que muito vestibulando se dá muito bem, pegando logo as menores, respondendo logo e depois passa para as piores, tá bom? Ficamos por aqui por hoje, né? Amanhã retornaremos com mais aula, aliás, quinta-feira, tá bom? Tchau, até mais.